História da Rádio Universidade nesses 45 anos serão completados na quarta-feira. Vonley Rosa de Castro, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Já fez o programa à tarde, tudo não? Bem. Olha, tu sabe que até eu ia dizer agora que eu estou acostumado... Só o 13 horas. Bom dia, bom dia, bom dia, amigos. E agora é o 13 horas. Só o 13 horas. Só o 13 horas. A futebol já narrou à tarde. Não, especialmente no fim de semana. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde. Até e de madrugada já teve, né? A época da Copa. Teve na época do horário. né? Época da Copa do Mundo. Mas pra ti lá era... O Japão e Coreia era durante o dia. Foi França. Foi França? Foi. No Japão e Coreia tu não teve lá também? Não, no Japão e Coreia não. Nós fizemos... Cabral, a rádio, fizemos as transmissões de toda a parte de eliminatórios, com o Filipão. Então foi o Gastal que viajou naquela Japão e Coreia? Olha, eu acho que foi, porque o Gastal foi comigo na França porque também. eu me lembro que nós transmitimos da madrugada aqui os jogos. Eu estava na mesa na época. Fazia o serviço especial e a gente dava boletins e antes, durante, nos intervalos e após os jogos. A França para cá 3 horas, parece, 3, 4 horas, né? Quase o horário ali quase o horário de... Por exemplo, agora a Inglaterra, os Olímpicos, Londres, dá 4 horas. Dá 4 horas, horário de Greenwich. E a França é ali do lado, né? É ali pertinho ali. É mais ou menos isso. Porque na época lá é verão, é primavera, verão. A Copa do Mundo geralmente e pegava o inverno nosso aqui, né? Pegar junho, por aí, julho. Ou seja, já falasse em todos os horários. Para dizer assim. Que já em quase todos, praticamente em todos, né? Praticamente. E eu estava pensando, quando a Angélica me ligou, e o Cunha pediu para que eu viesse aqui, hoje contigo, porque agora na quarta-feira... 45 anos. Então eu estava me lembrando que eu trabalhei na Tupãssi, comecei na Tupãssi. Que ano foi? ZY, hoje é o prefixo da Tupãssi, 273. Acho que não mudou. ZYK, né? 273. 273. Eu também passei por lá. 1250. 1250. Isso. Tu tivesse uma boa temporada lá, né? 4 anos. Bom, aí eu fiquei 2 anos, comecei ali 2 anos na Tupãssi, no tempo que o diretor era o Renato Lorém. Isso. Saudoso Renato Lorém. Saudoso Renato. O Malhão, quando chegou lá, não estava mais. Aí depois eu trabalhei com o Petrucci Filho, que tinha saído da Rádio Cultura, do esporte, da cultura, e foi fazer esporte na Tupãssi. Ele, o Ari Bretanha, o Edmar Alalan, que trabalhava... 60 alguma coisa aí? Por aí mais ou menos. Não era nascido. Tu não era nascido. Não, mas vocês só acompanham Posteriormente, o Paulo Correia me convidou para trabalhar na Pelotense como repórter. Aí eu passei para Pelotense, com o Paulo Correia narrando. Ele, o Benito Amato, saudoso. Aliás, o Paulo Correia é saudoso também, né? Também. Faleceu há pouco tempo em Rio Grande, antes até que o Benito Amato. Quem mais tinha lá? O Benito, comentarista. O Amir Cury, era repórter JL comigo. Passou por lá também? Quem? JL Mendonça. Não. O Paulo Mancini era o plantão. Chegasse a conhecer o Paulo Mancini? Não. Ele foi eu sou da época do Machadinho ainda. O Machadinho. O Machadinho era o placar internacional. Pois é. O Machadinho era uma figura excepcional. Conheci. Saudoso. Romeu Machado Santos eu conheci. Romeu Machado. Ele trabalhou anos no Banco do Brasil, né? Ele trabalhou conosco na Pelotense, depois que o Paulo Correia foi para Rio Grande, dirigir a Rádio Minuano. Que era do Grupo Ipiranga também? Não, Fonseca Júnior. Fonseca Júnior. Comprou a Minuano e levou o Paulo Correia para lá. E depois o Fonseca comprou a Pelotense. E colocou aqui o Luiz Carlos, agora não, que era o dono da Voz do Povo. Ali na praça, não tinha aqueles alto-falantes? Alto-falante, Voz do Povo. Bom, aí a Pelotense era a PRC3. A mais antiga emissora gaúcha e a terceira fundada no Brasil. Isso. Eu estou dando mais ou menos a história do rádio para chegar na RU. Ela só perdia para Mairink Veiga e para Nacional do Rio.
Não tinha uma rádio de Pernambuco também, que tinha... Bom, não sei. Eu sei que sempre dizia a terceira do Brasil... eu acho que era uma de Pernambuco. E a mais antiga do Rio Grande do Sul, a PSC3. Isso, com certeza é. A Rádio Pelotense, essa com certeza é. Bom, aí eu tive 7 anos. O Paulo foi para Rio Grande, aí eu assumi a coordenação do esporte na Pelotense, surgiu o Dinei Avelar e o Romeu Machado. Aí Dinei Avelar é oriundo da Pelotense. Da Pelotense. Nossa, aí aconteceu o seguinte, como o Dinei fazia o plantão nacional e o Machadinho o internacional. O Machadinho foi o único plantão da minha vida que dava o resultado da 5ª divisão da Grécia. Pois é. Era impressionante. E o Martins, Luiz Carlos Martins, trabalhou na Pelotense também, é vivo. E o Martins dizia, como é que ele consegue esses resultados e esses nomes aí que ninguém sabe? E a Só gente, na escuta. E ele morreu, ninguém sabe se aquilo era quente ou não era quente. Só na escuta. Mas ele dava o resultado da 5ª, e agora, atenção, vem aí a 5ª divisão da Grécia, Deus me livre. Coisa impressionante. Pulei para a cultura, com o Ricardo Albandi, saudoso, Moisés Pereira, que depois trabalhou conosco aqui na RU. Hoje é aposentado. Foi na época que a cultura aumentou a potência, não? Passou para 5 quilos? Não, já que tinha. Foi... Quando eu cheguei lá, já tinha. Já. Porque eu me lembro. O Geraldo Medeiros era o técnico. Eu lembro de ter pesquisado uma vez no Diário Popular essa questão aí. Não sei se foi 60 alguma coisa, que a cultura passou a ter, na época, os 5 quilos. Inclusive, tinha chegado uma mensagem de recepção de Foz do Iguaçu. A cultura, naquela época, quando eu cheguei lá, eu trabalhei 2 anos na cultura, porque o diretor daqui saiu, não é? E veio o diretor da cultura de Bagé para cá, e ele não gostava de esporte. Então, uma das primeiras coisas que ele fez aqui, nós tínhamos uma equipe muito boa, era modéstia à parte. A Pelotense, na época, era líder no esporte. Nós passamos para a cultura, eu, o Dinei, e lá pegamos grupo, o Moisés Pereira, o Albandes, o Orlando Silva, que trabalhou na prefeitura. Que não era o cantor, né? Que não era o cantor. Não era, mas ele tinha mania de cantar, mas não cantava nada. Como é que chamava nada. Orlando Silva? Orlando Silva trabalhou anos. O cantor das multidões. Cantor das multidões? O verdadeiro, né? Sim, sim. Ele trabalhou na prefeitura, depois foi cedido para a delegacia de polícia e acabou se aposentando. Ele está quase todos os dias ali no aquário, o Orlando. Uma figura muito boa. Quando nós chegamos na cultura, a cultura estava, naquela época, ele tinha aquela cadeia cultura de rádio. Então a cultura tinha a rádio em Pelotas, em Rio Grande, em Bagé, em Canguçu, em Livramento. Jaguarão, né? Jaguarão. Então era uma rede mesmo, né? Que foi criada pelo um dos donos do Monte Quinabe, e ele criou essa cadeia. Agora esqueci por um momento, não lembro o nome dele. Ele já não era mais lá. Na cultura? Na cultura o diretor era o Freda. Sim. Que era filho dele. Não, o fundador da cultura eu sei, né? Quem Inclusive é o nome de uma rua lá da Atahualpa Gonçalves Dias. Atahualpa é o nome de uma rua, inclusive, lá da Coab Fragata. Então tá. O seu Atahualpa Dias, ele criou essa rede da cultura. E era um dos donos ali da Casa Monte Quinabe. Sei. Ali na Osório, isso, lembra? Trabalhava com equipamentos eletrônicos. O Getúlio era trabalhou ali. Hoje tem a esquina, acho que é a esquina o nome ali. Prudêncio. Não, era no meio da quadra. Bom, né? Eu conheci na esquina, já com a voluntários ali. Quase de frente ao Colégio Pedro Osório, no meio da quadra. Eu já conheci na esquina ali. Tem o estacionamento hoje por ali, mais ou menos era ali. Aí eu fiquei 2 anos, e chegou esse diretor de Bagé, e uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o esporte. O Sérgio Siqueira trabalhou comigo. Ele saiu da cultura, ele fazia noticiário, jornal falado, ele era o noticiarista e tal, escrevia, e aos domingos à noite, na resenha esportiva, às 10 da noite, o Sérgio fazia as quadrinhas do fim de semana, que todo mundo ouvia. O zoom político que ele faz hoje aí. Mas ele fazia em quadrinhos. Claro. Então a abertura da resenha, eu e outros que apresentávamos,
nós líamos as quadrinhas. Hoje à tarde, na Baixada, o Brasil se deu mal, e ele fazia assim, né? Farroupilha não ganhou e tal, fazia referente aos resultados. E era uma aceitação enorme. Mas, em julho de 67, a RU oficialmente entraria no ar. Dia 25, já estava em caráter experimental? Já estava em caráter experimental, com o Jandir Barreto. É verdade que o transmissor da RU chegou bem antes dela entrar no ar? Eu acho que chegou. Quando eu cheguei aqui, se não me engano, deve ter sido. Tem uma história que o transmissor, Dom Antônio trouxe o transmissor, ficou um bom tempo estacionado até... Não, esperando a legalização, né? E a autorização. Hoje é a Anatel, naquela época tinha outro nome, quem autorizava, liberava, né, o prefixo. O canal. Aí entrou a RU 1160, né? Isso, 1160. 1160. Como gostava de dizer o Fernando Cunha, 1160. 1160. Bom, no dia 25 de julho, dia do motorista, dia do colono, a RU oficialmente entrou no ar. Então, o Dom Antônio Zátera, que era o bispo diocesano, chanceler da Universidade Católica, que mandava aqui em toda a região, né, na parte da Igreja Católica, foi ele que conseguiu a rádio aqui para a Universidade Católica, Rádio Universidade Católica de Pelotas. Conseguiu a liberação do canal, do prefixo, e convidou o Cunha, José Maria Marques da Cunha, que trabalhava no Banco Francês e tinha sido repórter da Rádio Cultura, junto com o Dr. Pedro Cury, que narrou antes de mim lá na Cultura. Sim. O Pedrinho Cury, o Cunha, e depois surgiu comigo, e já estava lá quando eu cheguei, o Moisés Pereira, que depois veio para cá, né? Aí inauguraram aqui, botaram no ar a rádio. Os primeiros locutores da rádio foram Jandir Barreto, Nathaniel Soares, que hoje mora em Porto Alegre, e o Francisco Luzardo, que foi prefeito em Piratini, prefeito de Piratini. Ele estava fazendo direito e estudava aqui na faculdade e fazia a locução comercial aqui da rádio. O Jandir estava estudando e fazia a locução comercial e fazia também, com o estilo de voz que ele tinha, e tem até hoje. Sim, era jovem, bem jovem, né? Ele fazia o seu correspondente titular, era isso, de hora em hora, dava notícia, e tinha o jornal ao meio-dia, e à noite também era apresentado pelo Jandir Barreto. E o Nathaniel e o Luçardo eram mais da parte locutor comercial, né? Que naquela época se usava muito, né? Tu tinha, por exemplo, tu é o apresentador, mas na propaganda tinha um locutor que estava ali, que na hora do comercial era o locutor comercial. Que nem a transmissão que acontece hoje do futebol aí, da turma do Prata aí. Que mas antigamente no Brasil também era assim, tinha no futebol o narrador e o locutor comercial do lado. Teve época aqui no Brasil. Chegou assim a pegar alguma dessas? Não peguei. Quando eu peguei já tinha que fazer os dois. Já tinha que fazer os dois. Ganhava por um e fazia por dois. É que nem hoje supermercado, né? A caixa e empacotador. Trabalha por dois e ganha por um, né? Supermercado quase todos são quase assim. Todos. A maioria assim. Bom, aí quando... Lembra do primeiro dia, não? Aqui? Como é que foi? Não, aí eu não estava no primeiro. Não, o teu primeiro dia. O meu, alguma coisa deu. Aí o Cunha formou a equipe, trouxe Sérgio Siqueira para diretor de programação. O Fernando José Cunha, falecido, como discotecário. Trouxe o Paulo Roberto Padilha, saudoso, que era o da escrita, o administrativo, contador, o que pagava, que dava chá de banco para os caras, o Padilha tinha morreu subitamente. Ele jogava futebol, e lá no Praia 7 ele está jogando um sábado à tarde, parece que foi uma pelada lá, com a turma.
Aí saiu para descansar e morreu ali. Paulo Roberto Padilha. E o Padilha era assim, na hora do pagamento, hoje tem o Volney, hoje tu vai receber. Tá bem. Que horas? Não, hoje de tarde eu já te pago. Então, chegava aqui, 2h30, por aí para receber. O prédio da rádio era ali onde é hoje a reitoria. A reitoria, na parte superior. Católica. Toda a parte de cima era da rádio. Todo o andar de cima. Tinha o controle, tinha o estúdio, depois tinha um estúdio maior, uma mesa tipo mesa redonda, mas não era redonda, era retangular mesmo. Tinha a discoteca, banheiro, a parte do diretor da rádio, a parte da contabilidade, porque aquela parte ali de cima é muito grande. É muito grande, sim. Muito grande. As peças são grandes. Grandes peças, isso. Antigas e grandes. Aí, quando o Padilha chamava, vou te pagar, os bancos fechavam às 4 horas e começavam a liberar os cheques depois das 4. Só ia conseguir tirar o cheque no outro dia. O Darcy veio depois, porque se fosse o Darcy Pino, podia, já conseguia trocar. Saía, já trocava. Até hoje antes ele já tinha até hoje ele onde é que ele ia. Ele já tem. Até hoje ele tem o lugar. Se ele sai atrasado, ele vai lá e já faz a permuta. Mas a maioria não, já tinha que esperar para o outro dia. Entendeu? E o Padilha gostava de judiar do pessoal, o Paulo Roberto, mas um grande colega, grande companheiro. Formaram uma equipe esportiva aqui. E tinha um locutor que tinha uma voz espetacular, que era o Danúbio Fernandes. Uhum. Ele trabalhou rádio do Rio, São Paulo, e terminou trabalhando em rádio de Brasília. A voz, ele fazia a oração da manhã. Até há pouco ainda tinha algumas vinhetas aí com a voz dele. A oração da manhã, a oração do meio-dia e a oração de fechamento da rádio. Tá? E às 6 horas também tinha a Ave Maria. Essa eu acho que foi a última que saiu do ar. Eu não sei se ainda tem alguma dele aí gravada. Talvez gravada. Bom, até tem. Até as chamadas do Mário Antônio da Alfa também tinha. Ele no ar muito alto o programa. Ele fazia várias chamadas de programas, tudo. Ele era o que o Engel, que mais ou menos é hoje. Uhum. O Henrique Engel, que é aqui na rádio. Ele é mais ou menos, era isso. Eu não tenho certeza se o Danúbio ainda é vivo, mas eu acho que é. Ele morava em Brasília. Quem trouxe ele foi o Sérgio. Quando o Sérgio veio, ele trouxe o Danúbio. E aí logo depois surgiu o Mário Antônio. E lançaram um esporte aqui na rádio. Virgílio Buzilo, Telmo Ferreira, é vivo Telmo Ferreira, narrava futebol. E o Otaviano Cunha participou também. Participava daquela equipe esportiva com o Muzilo e tudo mais. Também teve uma participação. Depois ele continuou, o Muzilo saiu e o Telmo saiu, mas o Otaviano ainda continuou mais um tempo participando do programa da noite e por aí afora. Quando foi em janeiro, lá na Cultura ele fechou o esporte. Aí ele chamou a turma do esporte. Deu bilhete azul para todo mundo? Não deu. Dirceu Mendes, o nome dele. Veio de Bagé para cá. Aí ele chamou a turma do esporte, disse, olha, nós vamos terminar com o esporte, porque o esporte não dá lucro, só dá prejuízo, dá trabalho, aquela história toda. E a gente dizia, pode não dar tudo isso, mas é o que mais dá sintonia é o esporte. Mas eu não gosto muito de futebol. Então, seu Volney, seu Albanzi, a partir de segunda-feira, vocês serão locutores comerciais aqui na rádio. Eu digo, não. Se eu dissesse, eu não. A minha carteira diz que eu sou locutor esportivo, narrador, repórter, locutor comercial. Não, mas se o senhor não for, eu vou ter que mandar embora. Então mande. Aí, e o Albanzi, eu também não. E o outro que está, eu também não. Eu sei que ninguém. Acabou o esporte. Dispensou todo mundo. Aí nos mandou embora, mas aquela negócio, né? Perna de anão. Aí o doutor Antônio Ferreira Martins, o Albanzi era muito amigo dele, ele era muito ligado ao Brasil, Antônio Ferreira Martins. Tem os filhos dele, ainda hoje aí, que são muito ligados ao Prado, são advogados também.
Aí o Albano entrou com um negócio na justiça, da equipe esportiva já toda. Tinha nessa época? Tinha. Aí, ó, deles. Né? Aí nós ganhamos e tal. E o Sérgio já tinha trabalhado comigo lá na coisa, e me ligou, vem cá, Volney, queres vir aqui para a RU? Isso, 67, julho, início de 68. Início de 68, queres vir trabalhar no esporte? Claro, eu estou parado, nos mandaram embora da cultura. Está na minha carteira profissional. Dia 1º de fevereiro de 1968, eu comecei a trabalhar aqui na RU no esporte, com o Muzilo, Telmo Ferreira e tal. Logo depois o Muzilo saiu, o Telmo também saiu, e aí eu comecei a formar a equipe. Trouxe o Dinei, que tinha levado ele da Pelotense para a cultura, trouxe ele aqui para a RU. Depois, mais tarde, o Machadinho andou aparecendo por aqui, mas não ficou muito tempo. Aí eu trouxe o Benito Amato. Surgiu o J.L. Mendonça como comentarista e surpreendeu muito bem. Ele fazia um programa à tarde na RU, Mundo Maníaco, das 14 às 15. Depois, às 15, entrava o Mário Antônio. Jovem Guarda. Inclusive tem aqui uma ouvinte. O Mário Antônio começou em 67 como animador de programa jovem, me lembra como se fosse hoje. Mandou a Maria de Fátima uma mensagem. Verdade. Era das 3 às 5, se não me engano, era o auge da Jovem Guarda. E o Mário Antônio imitava muito bem o Roberto Carlos, e era fã louco pelo Roberto Carlos. Então ele, aquele jeito, muito alto, né? Programa, Mário Antônio, aquele jeito todo. Renato, e pegou, mas pegou mesmo, o Mário Antônio pegou. E o noticiário e tal, depois começou a aparecer programa pela parte da manhã. Logo, aí eu entrei no esporte, começamos a narrar o futebol por aqui pela volta, aí fomos aumentando, Campeonato Gaúcho, começamos a fazer transmissões. Todo o festival de inauguração do Beira-Rio, nós transmitimos, a RU, né? Benfica, Claudio Miro fez o primeiro gol contra o Benfica, Inter, Benfica, e 2 seleções, não me lembro agora. Tá. Depois veio o Ailton Branco, doutor, psiquiatra, tem uma clínica em Porto Alegre, quando os caras aqui estão mal da cabeça vão para lá. O Ailton Branco, ele era narrador também. J.L. Mendonça, Benito Amato. Aí em seguida apareceu o Cleiton Rocha, que veio aqui do Cerrito, Vila Olímpia, Pedro Osório, veio o Cleiton. O João Bosco Vaz, lembra? Isso, mas aí já veio é mais de Bagé estudar aqui na Católica. Mas o João Bosco já é mais jovem em relação ao Benito. Já. O Paulo Corrêa chegou a narrar um tempo para nós aqui, já de Rio Grande. Fim de semana ele vinha narrar algum jogo aqui do Campeonato Gaúcho. E a rádio começou a expandir o esporte, né? Começou a fazer cobertura, Campeonato Gaúcho. E foi aumentando. E tocamos o barco por aí afora. A mudança da equipe, até a época que eu trabalhei, mudou pouco, porque o pessoal... Teve uma época surgiu o Roberto Brauner. Teve uma época que tu estava em Porto Alegre, né? Aí eu fui para Porto Alegre. Me lembro de ouvir tu narrando os jogos lá da volta, lá quando tinha lá na volta, Novo Hamburgo. Exatamente. Cruzeiro, aquela história toda de São José. Eu me desliguei da rádio aqui. 70 e quantos isso? 70 e tantos, quase 80. O Fernando Cunha ficou no meu lugar. 75, 76, por aí. Fernando Luiz Cunha ficou no meu lugar. Aí, antes disso, veio o Darcy Pino ajudar o Dinei no plantão. O Darcy Pino foi plantão, então? Foi. Ele era auxiliar do Dinei no plantão, mas não falava. Só ia anotando os resultados e passando para o Dinei. Mas o sonho dele era ser repórter, né? Do Darcy, não era. Via plantão, ele se dava com o Dinei e o Dinei... alguém para me ajudar, eu tenho um guri ali da Várzea, ali da zona do Darcy, da Bento Martins, ali naquela zona. Então traz ele. Aí o Darcy foi se encostando daqui e dali, depois já começou a dar um placar aqui, outro ali no ar. E eu me lembro que teve uma época que o Cunha disse, nós temos que resolver esse problema do Darcy Pino, ou dá ou não dá. Eu acho que não dá, diz o Cunha. Eu acho que ele não tem
pique para repórter, tu vê só, não tem pique. E eu disse, não, calma aí, Cunha, deixa ele aí que eu acho que ele vai dar bom. Em seguida ele fala, pô, se não fosse tu, eu não estava no rádio. E depois começamos a botar ele como repórter. Chegou o Delgar Soares, que andou pela Tupanci também, pelotense. Aí o Delgar Soares veio trabalhar também, fazia esporte também, como repórter, comentarista, né, como repórter. E outros que vieram, quem mais? Era um investimento alto para a época. Era a equipe, mas era uma equipe boa. Bom, o nome do esporte à noite era Esporte ao Pé da Letra. Hoje o Papo da Bola. Programa ao meio-dia não tinha esportivo, tá? Era só à noite. Aí eu disse pro Eu me lembro de um horário que tinha às 6h40, depois do terço entrava um horário, às 6h40 da tarde. Da tarde? Até às 7 horas. Mas isso agora, já é segunda metade dos anos 70. Isso já é mais pra cá. Eu disse pro Sérgio Siqueira, esporte ao pé da letra, tá muito sofisticado, vamos fazer uma coisa mais fácil pro ouvinte assimilar bem. Tá aí, Papo da Bola. Ele disse, é mesmo, Papo da Bola. Reúne o pessoal, bate um papo da bola. E tá até hoje, né? E aí precisava o programa ao meio-dia. Mas ao meio-dia tinha a oração do meio-dia, e depois tinha o seu correspondente titular, que era o Jornal do Meio-dia. E aí, então vou botar da meia hora a uma. Né? Depois no jornal tal, entra o esporte. Tá aí o nome, Universidade Esportiva. A rádio da universidade. Tem até agora, você está formado em esportes. Isso tudo foi, modéstia à parte, foi ideia do papai aqui. Do Volney Castro, que vai, depois do intervalo, seguir conversando conosco. Vamos a um intervalo comercial rapidíssimo, já voltamos. Teve recebeu um telefonema, entre outros, também recebeu, né? Verdade. O pessoal tá acompanhando aí. Tem um colega, né? Que pediu para te perguntar qual é o funcionário hoje mais antigo da emissora. Sou eu. Ligado à emissora. Segundo ele, está com carteira assinada até hoje. Bom. O Cunha deve ter carteira assinada. Acredito que sim, mas eu acho que o Alcides Ribeiro daquele do dia a dia aí. Olha, depois quem é? O Jorginho Alves? Não. O Jorginho? Nós até falamos nele aí. Que está em atividade nas duas ali, nas duas. Como nas duas? É Rio e Alfa. É Rio e Alfa. Deve ser algum... A gente falou Mário nele. Antônio. Ele mesmo. Mário Antônio, claro. Tá na escuta lá. Mário Antônio, claro. Querido Mário Antônio Vorsa. Mário Antônio, olha aqui, é assim. Eu entrei dia 1º de fevereiro de 68. Logo em seguida entrou o Mário Antônio. Ainda em atividade, porque eu tive 10 anos em Porto Alegre. Eu fui trabalhar em Porto Alegre, aí eu me desliguei da rádio na carteira. Mas transmitia jogos lá. E dava boletim de casa de Porto Alegre no Papo da Bola. Eu levei para Porto Alegre um com microfone e tudo, então lá discava para a rádio a cobrar, claro, né? A cobrar, a rádio que pagava. E eu ligava o pré direitinho e participava muitas vezes do Papo da Bola. E quando tinha campeonato gaúcho, jogos do Brasil, Pelotas, Farroupilha e tal,
Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz, na Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, naquela época. Caxias. Aí Moré de São Leopoldo, Caxias e tal. Aí ia o repórter daqui e depois de Porto Alegre a gente ia junto. Geralmente nós íamos no meu carro de Porto Alegre pro jogo. Depois na volta eu deixava o repórter na rodoviária, ele via ônibus, voltava e eu ficava em Porto Alegre. Então eu continuei narrando jogos e às vezes comentando e participando do Papo da Bola esse tempo que eu estive lá em Porto Alegre, né? Até parar com as narrações já, mas já quase na hora de vir embora. Me aposentei e voltei. Quando cheguei aqui, mas independente disso, na época que eu trabalhava aqui, eu tinha um programa pela manhã também. Um das... E quando é que começou? Quando é que começou esse horário? Às 10. Quando é que começou esse programa? Porque primeiro a tua largada foi no futebol. Futebol. E toda a parte do meio-dia era comigo, da noite o Papo da Bola comigo, né? E o futebol, narração e tal, aí era comigo. Depois eu comecei a fazer o programa das 8 às 10, show da manhã. E antes de ir para Porto Alegre, aí nós antecipamos das 7 às 9, que eu tinha compromisso já a partir de 9 horas. Quando eu voltei de Porto Alegre, aí nós lançamos o Linha Aberta, das 10 ao meio-dia. E comentei um bom tempo, ainda comentei jogos de futebol do campeonato aqui. E eu participei, quando eu comentava, segunda-feira eu vinha para o Papo da Bola participar do Papo da Bola. E aí, claro, aí com o tempo foi mudando a equipe. O Cleiton Rocha parou, ele que era repórter, depois foi comentarista também, né? O baixinho J.L. Mendonça era comentarista, participava do Papo da Bola. O Ailton Branco também narrava e participava seguidamente do Papo da Bola. Essa turma toda. O Benito parou, né? Saiu. Aí o Moisés Pereira, depois da Cultura, teve uma participação durante algum tempo também na equipe esportiva. Nós tínhamos uma equipe esportiva muito boa. Sim, boa mesmo. Boa. Sempre foi. Sempre foi. Eu sempre tive sorte, né? Porque a equipe que a gente formava era para brigar pela sintonia mesmo, né? E a gente conseguia, né? Mas fazia um futebol bem sério, uma coisa e boa, acompanhando, dando cobertura. Não tinha jogo ruim para ir ou não ir. E a rádio começou a crescer, e no todo, né? Com o primeiro e único, José Maria, ele e o Rei Momo, primeiro e único. Vai fazer 45 anos. 45 anos. Como diretor. Depois, com o falecimento do Padilha, aí apareceu o Alcides Ribeiro, que está até hoje. O Padilha acho que foi no início dos anos 80, não foi? Deve ter sido. O período mesmo, do tempo assim de ano, eu não recordo muito. Eu recordo saía um, estava chegando o outro, saía um, estava chegando. Quando o Padilha saiu, aí o Alcides já estava mais ou menos ali no escritório. Assumiu. Mais um que passou pela mão do Dinei também, né? Quem? O Alcides. Alcides também foi auxiliar do Dinei. Foi auxiliar do Paulo Roberto Padilha no escritório. Depois ele ficou. E hoje é o administrativo. E um dos dirigentes da AlfFM, né? O Alcides Ribeiro. E aí foi evoluindo. E começaram o Sérgio gostava muito e eu gostava também. Então a gente se reunia, que a gente tinha que promover coisas. Aí o Sérgio promoveu o Samba Jovem. Foram vários. Era uma vez por ano. Cleiton e o Cledir passaram por ali. Inclusive tem uma gravação, claro, um LP. O primeiro LP gravado na cidade foi o primeiro Samba Jovem foi aonde? Aqui no auditório do Colégio São José. Foi o primeiro Samba Jovem. Depois começou a crescer
passou para o auditório do Gonzaga, lá. E cresceu tanto que foi para o Guarani. Tá? O Samba Jovem, os UBS foram lá no Teatro Guarani, o Samba Jovem. Os Lobos participaram do conjunto Os Lobos. O M.A. Band. O que é o M.A. Band? Mário Antônio Band. A banda do Mário Antônio, que ele criou, também participou do Samba Jovem. E vários outros aí. Né? Então foram 6, 7, 8 edições, não sei quantas, Samba Jovem. Aí, eu na equipe esportiva disse, Sérgio, eu vou fazer um calendário anual de promoções do esporte. Ah, boa ideia, vamos fazer. Então nós fizemos. No verão, o Praia 7. Foi o que mais durou, até agora há pouco, até agora quando... Esse foi a última edição agora, foi 2012. A última edição. Tá lá tudo abandonado, tá uma beleza aquilo lá. Infelizmente. Tá tudo... E tá virando ponto de tráfego. Pois já nos disseram isso. Tá por conta. Estão pulando, então... Tá, mas aqui a rádio não estava agradando, né? Alguns. Bom, mas esse é outro problema, não quero entrar nessa área que não é mais minha. Bom, foram 44, Praia 7 começou na beira da praia, ali naquele terreno, cedido gratuitamente, né? E ali nós fizemos o Praia 7, começou ali, depois passou para o Estádio da Praia, numa área doada, aprovada pela Câmara, um comodato, e dizia no comodato, que enquanto fosse realizado o esporte Praia 7 ali, a área seria controlada pela rádio. E permaneceu durante todos esses anos, sempre com a realização da competição. Aí depois veio a história, porque não pode cobrar inscrição para os clubes. A rádio não cobrava entrada, pagava luz, pagava... Então, muitos certames que tem aí não pode, né? Que os clubes pagam taxas de inscrição, de inscrição, de participação, né? Bom, aí fizemos o Praia 7. Praia 7 no verão. Depois tinha, o mês assim que eu estou lembrado. Em julho, por exemplo, agora, no dia anterior, na noite anterior ao aniversário, tinha a corrida rústica da RU. A corrida rústica. Todos os anos tinha. Largava aqui da rádio, seguia aqui pela Félix da Cunha até a Benjamin, descia a Benjamin, entrava na Barroso, da Barroso subia a Bento Gonçalves, até a Marechal, até a Osório, vinha pela Osório, dobrava na Floriano e chegava na prefeitura. Na noite anterior? Na noite anterior, ou 2 noites antes. Era gente Era noite. À noite. Corrida rústica, no mês do aniversário. Em junho, um mês antes, tinha a volta ciclística da cidade de Pelotas. Só bicicleta a passeio. Bicicleta de corrida não podia. E naquele tempo tinha as lojas Mesbla ali, onde é o Bradesco hoje, na Praça Coronel Pedro Osório. Eu me lembro. Então a Mesbla patrocinava e dava 5 bicicletas para os 5 primeiros colocados. Ou dependendo, por exemplo, da categoria, se de primeiro colocado adulto, primeiro colocado jovem, se mulher participava, uma bicicleta feminina para a primeira colocada. Então, inscrição tá grátis. Então, a largada era daqui e o pessoal... Agora, a volta ciclista não era fácil. Era a volta na cidade. Tu ia lá na Coab, tu ia lá no Porto, tu ia lá nas Três Vendas, tu ia lá no fim da linha do Fragata, tu vinha, entrava pelo Porto, era a volta mesmo. Os caras sempre pedalando. Bicicleta. Demorava quanto tempo? Demorava um tempo. Horas e horas? E a gente transmitindo e acompanhando. Porque em 2001, parece que entrou a móvel. Né? Foi 2001. Rádio Móvel 2001. Até a placa era 2001. Não, mas eu acho que foi 2001 foi antes do ano 2001. Foi antes. Eu sei que com a móvel foi antes, anos 70. Acompanhando. Então tinha uma veraneio que o pai do Leonir aí, o seu Antônio. Não, uma Rural Willis. Não, Rural Willis. Eu tenho até uma foto em casa que eu tô na porta, em pé da Rural Willis, ali na praça, transmitido, não me lembro o quê. Eu tenho essa foto em casa. Aí fizemos em junho. Depois
tinha o Campeonato Mirim de Futebol, que a gente fazia aos sábados à tarde ou domingos pela manhã no campo do Pelotas, do Brasil e do Farroupilha. Então, esses clubes aí da cidade faziam um campeonato, faziam um time de gurizada até tal idade e participavam. Tinha o Cruzeiro do Sul, tinha e vários clubes aí disputavam o Campeonato Mirim, tá? Que era aos sábados à tarde, fazia as rodadas, Campo do Brasil. Por exemplo, se o Brasil jogava domingo, a gente fazia a rodada no sábado no campo do Pelotas. Se o Pelotas e o Brasil jogavam, fazia no campo do Farroupilha, entendeu? E Campeonato Mirim, esse durava uns 2 meses, mais ou menos, por aí, atividade. Aí tinha, lá para fevereiro, tinha o carnaval na praia, tá? Levava as escolas de samba para fazer a abertura do carnaval de Pelotas na praia do Laranjal. A concentração era no campo do Praia 7, ali na beira da lagoa, e depois as escolas levavam, saíam até quase o Trapiche, onde aí voltava até o outro e voltava. Turf, Santa Maria, essas empresas levavam, por exemplo, lá do Fragata, qual era que tinha lá no Fragata? Não me lembro qual era. Empresa? Turf? Não, eu sei, Turf, não, a escola, não sei se era Osório, aonde? Por aí. Então a Turf se encarregava de levar essa escola. A Santa Maria se encarregava de levar Ramiro Barcelos ou Ateles. A outra levava, tá? Então cada empresa pegava uma escola ou duas para levar o pessoal da bateria, né? O pessoal que ia participar. E lá o povão saía atrás. O Jacaré do Fragata. Não tá, né? O Jacaré não participou. Mas era bloco e escola de samba. Bom, tinha isso todos os anos. Carnaval começa domingo que vem, então no domingo anterior à noite era a abertura lá na praia, promovido pela rádio também. Aí no calendário, o que mais que nós tínhamos? Bom, a campanha da Pobre Menina. Isso. Que era quem coordenava e comandava era o Mário Antônio. A Pobre Menina era ali, a campanha na Andrade Neves. Na frente da Incosul? Exatamente, ali na loja aquela. Mas não era em Coçu ali. Na minha época. Mas era ali na minha época era em Coçu. Ela estava ali. Virou shopping, hoje está fechado ali, fechado, continua. Exatamente. Na frente do. Então, na frente do Maza. Na campanha da Pobre Menina, arrecadar donativos para depois era distribuído para entidades assistenciais. Essa é a campanha da Pobre Menina. Bom, aí tinha as 12 horas de Pelotas. Essa era com Cleiton Rocha. A velocidade. Não. 12 horas de Pelotas era assim, como é que eu vou dizer? Não era um rally? Era 6 horas ou 12, agora eu não tenho bem certeza. Era 6 horas de Pelotas, eu tenho a impressão que era 6 horas de Pelotas. Que era esses carros de barata, rally, velocidade. José Madria, aqueles caras, 6 horas de Pelotas. Então também arrecadava para ajudar entidades assistenciais. Tinha uma corrida que às 12 horas era o seguinte, tu largava de Pelotas, ia a Guaíba e voltava para Pelotas. Dava 12 horas, né? Chamava-se 12 horas, né? Essa era a de velocidade, né? Que a RU transmitia. Essa já a Rádio Guaíba transmitia. Pedro Carneiro Pereira, né, que era do automobilismo, que morreu lá no autódromo, né? Guaporé, não foi Guaporé? Do Rio Grande do Sul, não era ali Viamão, parece que era, o autódromo, né, do Rio Grande do Sul. Ele morreu numa corrida. Isso, foi. O Pedro Carneiro Pereira, aqui o José Madri, nós fazíamos essas transmissões. Então isso tudo entrava no calendário anual. De onde é que surgiam essas ideias aí? O pessoal era muito criativo. O Sérgio Augusto era, modéstia à parte, eu também. Mas o Sérgio era a grande cabeça pensante. Ou seja, a RU modificou muito o perfil do rádio aqui na cidade. Claro, porque isso não foi pioneira em muitas situações. Carnaval, Praia 7, Pobre Menina. Sem falar 12 horas. Sem falar nos concursos de Misses, e aí começou a entrar o concurso de beleza. Aí teve
Vamos entrar no concurso de beleza, vamos transmitir. Quem é? Cleiton Rocha, vem. O Cleiton gostava disso. E aí começou, e nós tivemos tanta sorte, o Daniel. Nathaniel vai ver que ele está ouvindo, lá em Porto Alegre. Está acompanhando. Bom, nós tivemos tanta sorte que a primeira transmissão que nós vamos fazer de Miss Pelotas, no Clube Caixeral. E ganhou a guria Rejane Vieira Costa, que trabalhava nas Casas Procópio, ali na Andrade Neves, como é? Era a terceira Procópio, né? Chamava Feira Livre de Calçados. Feira Livre de Calçados. Da Procópio. Quase que na 7 de 7 de setembro, um pouquinho mais para lá. Um pouquinho mais para lá. Aí a Rejane era atendente ali da loja, uma delas. O pai dela era brigadiano, pai da Rejane. Aí ela ganhou o Miss Pelotas. Aí onde é o Miss Rio Grande do Sul? Bagé, fomos para Bagé fazer a transmissão. Miss Rio Grande do Sul. Quem ganhou? Rejane Vieira Costa. Ela era linda mesmo, né? Seguiu o baile. E agora o Miss Brasil, Rio de Janeiro, Maracanãzinho. Vamos lá. Para completar a equipe, nós convidamos, quando fomos fazer a transmissão do Maracanãzinho, nós lotamos um ônibus aqui, a RU, tal, nós aqui, e eu e o Cleiton, que éramos os apresentadores do concurso, né? Aí levamos conosco a Vera Maria Braunio de Menezes, que tinha sido, anos anteriores, vice-miss Beleza Internacional, para ser a comentarista de beleza. Ela foi conosco, a Vera Maria. Quem ganhou o Miss Brasil? Rejane Vieira Costa. Aí o negócio começou a apertar. Por quê? Miss Universo, Porto Rico. Puerto Rico, lá do lado de Miami. Cleiton, vamos nessa. Mas Cleiton, vamos nessa. Aí nos reunimos com o Cunha, tal, quanto é que custa, quanto é que não custa. E era deputado federal, o Ari Alcântara, que depois foi prefeito. Aí diz o Cleiton, deixa que eu vou falar com o deputado, que é muito meu amigo, me dou muito com o filho dele, que depois faleceu num acidente aqui, num acidente automobilístico na estrada Pelotas-Bagé. E o Cleiton falou com o Ari, e o Ari, não, eu dou as passagens de avião para vocês, dou 2 passagens. Aí ele deu uma passagem para mim. E de volta? E de volta, claro. Vendemos a transmissão. E um dos grandes incentivadores que nós tivemos na época, que patrocinou quase tudo, foi o Antônio Satialã, o Antoninho, falecido já, o seu Antoninho, aqui da Satialã Veículos, da Fora em Pelotas. Então o seu Antoninho, num coquetel lá no Clube Comercial, falando daqui, dali, na Rejane e tal, e ele estava ali. Agora nós estamos a fim de ir e tal, mas não tem, falta o patrocínio. Quanto é que custa isso aí, o guri? Ele dizia. Isso é tanto, conta comigo, metade é nossa. Satialã e tal. Pô, aí ficou barbada, vendemos tudo. E nos tocamos para Porto Rico, eu e o Cleiton. Avião, primeira vez de avião, para espetáculo. Sobrevoamos o Triângulo das Bermudas, nós fizemos Pelotas, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, pela Transbrasil, não existe mais. Não, Transbrasil não. Aí depois pegamos tinha no São Paulo, em Congonhas, tinha um ônibus, porque a viagem internacional era toda feita em Viracopos, em Campinas. Aí um ônibus nos levou para Viracopos. À noite pegamos o avião em Campinas, Lufthansa, alemã. Por quê? Porque o dono do Bavária em Pelotas era alemão e representante da Lufthansa para a região. Aí já arrumaram... E nos deu uns desconto na passagem de ida e volta. Se nós fizéssemos São Paulo, Brasil, até Miami, nos Estados Unidos, pela Lufthansa, claro, fomos. Depois o Max trabalhava com ele, era o que vendeu para o Max agora. A minha cabeça está 77, né? Anos de idade. Estamos puxando, professor, isso é importante. Estou tentando lembrar, mas tem nomes que eu demoro a lembrar um pouco. Faz parte da idade, não tem problema. Fizemos Miami, descemos em Miami e pegamos outra companhia que acabou, a Panam.
Panam, isso. Fizemos Panam, Miami, Porto Rico. Aí chegamos em Porto Rico, hotel Cerro Mar Beach, na beira da praia, e as Miss chegando, e aí tá, o concurso é aqui mesmo no hotel, e nós no mesmo hotel. Tá um tranco para informação, foi uma beleza. Bonita, tudo na volta, a Regiane chegou com a mãe dela, e por aí afora. A Vera Maria não foi. Fui só eu e o Cleito, porque o custo era muito alto. Aí fizemos a transmissão e a Regiane ficou vice-miss. E não ganhou a eleição porque não falava inglês. Todas as outras falavam. Ganhou a Miss Austrália. Ganhou o Miss Universo. E a Regiane ficou em segundo lugar. Voltamos para Pelotas. E depois a Regiane, quando chegou, ela desfilou e parou ali no Mário Antônio, ali na Andrade Neves. No Mário Antônio ela parou, tá uma festa preparada. Já estava ali o Mário Antônio, todo mundo ali. Transmissão do Miss Universo também. Que vai seguir o vôlei conversando conosco. Enquanto tiver assunto, nós vamos. Né? Então vamos passar da meia-noite. Só nós vamos fazer o Notícia na Hora Certa com a Gaúcha. E na sequência temos o Michel Burker. Notícia na Hora Certa. Sul. Notícia na hora certa. No sinal 4 horas. (16h13), 16 horas 13 minutos, controle geral para gráfica Rival, impressão offset digital e carimbos, fone 3225-9200. Carnes e Vinhos Moreira, em 3 endereços à sua espera. Tiradentes, esquina Santa Cruz, no Fragata ao lado da Aquaduc e na Coabipel pela Osório. Madeval Materiais de Construção, construindo com qualidade na Juscelino, esquina Rafael Pinto Bandeira. E Paulinho Loterias, com o repeteco da loteria para todos das 14 horas. Sexto prêmio, 7.408, o quinto, 7.677, o quarto, 5.021, o terceiro, 5.003, o segundo, 9.258 e o primeiro apenas a centena 449. As informações lotéricas sempre em nome de Paulinho Loterias. Temos agora o boletim informativo da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Pelotas. Está conosco João Carlos Quinope. Boa tarde, Quinope. Boa tarde, Daniel Kurz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade. Encerra dia 30 desse... E também lá o Luiz Carlos Putinelli. O Putinelli também trabalhou no esporte, né? Trabalhou contigo? Trabalhou na nossa equipe como repórter. Tem uma fabulosa do Putinelli. Ele participava do Papo da Bola também. Vinha, fazia a cobertura, ou do Brasil, do Pelotas, ou do Farroupilha, porque eu tive a felicidade, quando eu trabalhei no esporte para valer, porque eu fazia o rádio no início, era o bico, né? Eu fazia o bico na rádio, mas trabalhei na Ipiranga, aqui em Pelotas, 7 anos, depois da Ipiranga passei por Figueiras, ali na Álvaro Chaves, aqui na Lobo da Costa, trabalhei mais, acho que 5 anos ali, ou 4. Antes da Ipiranga eu fui balconista da Cautz. Balconista da Cautz? Vendendo remédio ali. Receitava muito, não? Hein? Receitava muito? Não, receitava não, eu atendia as receitas, né? E o pessoal ia comprar o remédio, a receita eu ia vendendo. Bom, e trabalhei antes da Cautz, aí foi pouco na Naoli, Companhia Nacional Óleo em Aço. No tempo que ali o porto nosso funcionava, tinha o Vebra, Sanrig, Naoli, e Cotada, tinha aquela indústria ali que era uma beleza. Hoje não, o Ângulo, a Sudeste de Carnes, era um espetáculo. A cidade de Pelotas, hoje a indústria aqui tem que contar nos dedos para encontrar alguma. Bom, e aí, tem duas... A do Putinelli é histórica.
É fabuloso. O Putinelli participando de uma noite do Papo da Bola, e ele tinha um cacuete. Nesse estúdio aqui ou lá no outro? Nesse aqui já. Nesse aqui. Já, lá no outro ele não trabalhou. Lá no outro trabalhava muito conosco o Delgar. E o Delgar uma vez meteu o pau no Caçapava. O Caçapava tá... Foi uma época que o Caçapava tá demorando a renovar com o Brasil. E deu uma confusão do Caçapava com o Tibirica. Quase se pegaram, o Galego era o treinador do Brasil. Por quê? O Caçapava começou a pedir demais, queria demais, porque ele jogava muita bola, né? Caçapava jogando. Sim, aí se valorizou. Aí se valorizou. E eu fui fazer uma entrevista com o Caçapava. Caçapava, o que tu tá fazendo aí, Caçapava, e tal? Que tu não quer renovar, diz que tu tá pedindo muito. Eu disse, não. Não, eu não estou pedindo muito, não. Ele trabalhou depois, muitos anos, na Caixa Econômica Estadual. Faleceu ainda trabalhando na Caixa Estadual aqui em Pelotas. Não estou pedindo Carvalho, não quero me dar dinheiro. Agora, se não me der, eu não jogo. Ele falava mais ou menos assim. Senão eu vou acabar que nem o Tibirica fazendo jogo de bicho na esquina do Cruz de Malta. A polícia foi lá e prendeu o Tibirica. Eu me lembro dessa. Pegou o Tibirica. Eu me lembro dessa. Aí o Tibirica queria matar o Caçapava. Eu mato esse cara, dizia o Tibirica. E deu essa confusão toda. E o Delgar trabalhava conosco no esporte. Chegou dois dias depois no Papo da Bola, o Delgar entra, eu quero falar nesse caso do Caçapava aí, que andou entregando o Tibirica, prenderam o Tibirica, teve que dar explicação. Isso é uma barbaridade, meteu o pau no Caçapava. O Caçapava era pavio curto. Subiu aquelas escadas, se tocou para a rádio o Caçapava. Ali onde é a reitoria tem aquela escada? Isso, né? Aquela bem no centro. Tem a do centro para o Isso, a outra também. E o Tibirica se tocou para lá, armado. E nós estamos aí apresentando o programa da noite, eu, Mendonça, o Delgar que chegou, e não me lembro quem mais. E tinha um balcão ali, para entrar tinha que chegar no balcão. E o Caçapava, onde é que está o Delgar, que eu quero falar com ele? Gritando lá, o que é? Olha, o Delgar, o Caçapava chegou aí, quer te pegar, tá armado. E dizia o Delgar, aonde que eu me escondo? Mas isso tudo fora do ar. Não, fora do ar nada, rapaz. Estava tudo no ar. Notícia no ar, rapaz. Isso foi notícia. Aí nós escondemos o Delgar e botamos o Caçapava para dentro do estúdio e começamos. Uma barbaridade que ele fez, não podia fazer isso e tal. Aí eu falei, não, mas os caras entenderam mal, não era isso. O Tibirica é teu amigo e tal. Ele ficou chateado porque tu falou que ele faz jogo do bicho e ele teve que dar. Bom, aí acalmamos o Caçapava e ele foi embora. Ele entrou, queria dar um tiro no Delgar lá no. E a do Putinelli. A do Putinelli. Estamos apresentando o Papo da Bola. E o Putinelli tinha um cacuete. Ele fala, porque na minha ótica, o Brasil deve jogar assim. Porque na minha ótica, esse jogador não está bem físico. Tudo era na minha ótica. Tudo na ótica dele. E eu estou aí ouvindo, né? Fala daqui, fala dali, fala lá, e ótica daqui, ótica. Aí eu digo para ele, mas dá licença, ô Putinelli. Tá, mano, o que é? Depois, no final do programa, tu me dá o endereço dessa tua ótica, que eu quero mandar fazer uns óculos para mim. Meu Deus. Ele enlouqueceu, tio. Eu venho aqui pensando que isso aqui é um programa de respeito, mas é uma molecada. Eu assim não participo mais. Isso, que ele era o gurizão de todos. Era o gurizão de todos. Até hoje, te lembra? E a tua ótica ainda funciona? Ele dá risada. Luiz Carlos Putinelli. Luiz Carlos, jogava bem ele, futebol, ponta direita. Nós fomos jogar em imprensa contra a diretoria do Pelotas, lá na Boca do Lobo, uma vez, e eu jogava no meio ali, enganava no meio, e o Putinelli pela direita. E eu pegava no meio e lançava no fundo, e ele e o Gaston atrás dele. O Gaston era presidente do Pelotas, não chegava nunca no Putinelli. Mas era ligeiro pela direita, o Putinelli já com
uma idade avançada. O Luiz Carlos Putinelli. Antes do intervalo... Outro intervalo? Antes do intervalo... o Mário Antônio me ligou. Não deixa eu tomar... Água? Bebelicar aqui. Tá. O negócio é o seguinte, antes do intervalo, tu me disseste que ia continuar falando sobre as transmissões internacionais da RU que tu participou. Tu falou essa lá da Rejane, que outras tu participou. Depois a Copa do Mundo da França. Exatamente. Eu, o Cleito... E foi o saudoso Maneca Valente, que era o dono da Velocino Torres. Foi conosco. E o Gastal. O Gastal, fomos para a França e andamos lá com a seleção. Foi aquela que deu a confusão do Ronaldo. Foi. Que deu a convulsão nele. E que o Edmundo estava escalado e no fim não jogou. Naquele dia eu estava fazendo plantão na casa do seu Aloísio e a dona Tereza... acompanhando, dando o ambiental dali e aguardando aquela questão do título. Se fosse o título, que nós perdemos. Estava com todo o equipamento. Exatamente. Foi eliminado pela França. Foi. E eu tava, naquele dia eu me lembro que eu estava fazendo uma programação de lá para a rádio. Foi 3-0 o jogo, senão e aí 3-1. E transmitindo também para a Gaúcha em Porto Alegre. Aí fizemos aquela 98. cobertura. Antes da final eu tive que voltar. Aí o Gastal ficou. Porque o Maneca teve um problema e ele teve que voltar acompanhado, meio urgente para o Brasil. Mas o médico lá que deu o atendimento, lá na França, recomendou que ele não viesse sozinho. Aí o Gastal, não, então eu vou com ele e tu fica, Volney. Eu disse, não, já tu veio, eu já andei, afinal, já vi jogos, andei vários jogos, fizemos a zona lá do Côte d'Azur, da França, tudo, jogos do Brasil. Não, então tu fica, Gastal. Aí o Gastal ficou e eu vim acompanhando o Maneca Valente. Porque ele teve o azar que lá em Paris, no hotel que nós estávamos, ele foi tomar banho e eu dizia para ele, mas tu... caro, hein? Tu é um bobão mesmo, hein, Maneca? Só tu mesmo para vir de Pelotas e cair dentro de uma banheira em Paris. Ele escorregou, caiu, bateu com a nuca na borda da banheira. E aí começou a formar um coágulo. E o médico lá deram um atendimento, tudo. O SUS deles lá é tipo sírio-libanês aqui, né? Era. Não, lá na França... Está mudando agora. Está mudando. Com a crise lá, a coisa está tudo no din-din agora. Naquela época, tudo pago. Iam buscar ele no hotel para fazer... radiografias e tal, e tomografias, ele fez tudo isso. Os remédios, a receita, tu passava na farmácia, a farmácia te dava o remédio, tu assinava. Depois as farmácias recebem do governo, ou recebiam, a coisa mudou do agora. Governo, não é? E ele veio para cá e passado 6, 7 meses chegou uma carta da seguradora lá francesa, perguntando se deviam alguma coisa para ele. Se alguma coisa ele tinha pago do bolso dele, que ele mandasse as notas, se ele tinha, que eles iam mandar o dinheiro para ele. Mas ele não pagou nada do bolso dele. Lá eles pagaram tudo. Tudo grátis lá, atendimento médico e por aí afora. Fizemos aquela... Aí começamos a fazer, para 2002 o Filipão era o treinador. E o Cabral, o Sérgio Cabral, que era muito amigo do Filipão, me disse, vamos entrar nessa, vamos entrar. Aí fizemos o pacote para transmitir os jogos, serviço especial, e nas eliminatórias, o Zé Mais Música era o secretário privativo do Mário Antônio no programa da tarde. Secretário privativo? Privativo. Só fazia o que o Mário Antônio mandava. O Mário Antônio, vai lá, José Mário. Depois, quando o Fernando Cunha morreu, faleceu, o Fernando José Cunha, ele ficou como discotecário da rádio. Isso. O Zé Mais Música. Mas foi? Aí só tocava música, só fado. Só fado. Ele tinha vindo de Portugal, só queria tocar fado na rádio. Aí o Cunha chamou, Zé, por favor, tá? Que tu toque fado na hora portuguesa, tá bem, mas o dia inteiro. Pois é. Aí ele começou a tirar, a botar. O Jorginho lembra disso, Jorginho Alves, que é antigo também. Bom, falava eu? Das transmissões internacionais, especialmente tu. Aí começamos a acompanhar a seleção brasileira dentro do Brasil.
nas eliminatórias. Aí chegamos à conclusão que dava para fazer, por exemplo, Brasil e Argentina, fizemos o Monumental de Nunes, fizemos Brasil e Uruguai do Centenário, fizemos Brasil-Paraguai lá do Cerro, lá com o Monumental de Nunes? Não, esse é da Argentina. De Nunes é da Argentina. Não, lá no Paraguai, em Assunção, é o Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. E aqui no Brasil, aí fizemos do Morumbi, fizemos do Maracanã, onde a seleção ia jogar eliminatória, fizemos toda ela daqui. Ia eu e o Cabral, normalmente. Especialmente porque isso aí garantia um tratamento especial na cobertura da Copa do Mundo depois. Na Copa, porque aqui nós fizemos ao vivo. A primeira rádio que transmitiu do Maracanã, da Zona Sul e talvez do interior, foi a RU, no torneio a comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, a Taça Independência, Brasil, Portugal e mais 2 seleções. Parece que Iugoslávia, não sei qual é a outra. Eu, o Ailton Branco, o Mendonça e o Ailton, o JL Mendonça e o Sérgio Siqueira fizemos o jogo decisivo do Maracanã, Brasil e Portugal, que o Brasil ganhou 1-0, o gol do Jairzinho de cabeça no finalzinho do jogo. O Rivelino bateu a falta da direita, assim pelo bico da área, e o Jairzinho entrou por cima de cabeça e meteu o gol. Ganhamos 1-0. Nesse jogo tem uma história interessante, que o Sérgio Siqueira tinha um Volkswagen, aquele 4 portas, né, um 4 portas da Volks, baixinho, que até hoje o Rio de Janeiro usa muito como táxi, aqueles carros. Usava e ainda deve usar, uma maravilha. Parecido com TL, aqueles? Não é van, nem variant, mas é 4 portas, tipo um galocha assim, tá? Um carro muito bom. E o Sérgio Siqueira tinha um. Aí o Sérgio disse assim, vamos fazer a cobertura desse jogo no Rio? Vamos embora. Vamos no meu carro, disse o Sérgio Siqueira. Sérgio, mas esse teu carro aguenta? Aguenta! Meu carro aguenta, tá aí fora, eu vou mandar fazer uma revisão. Quem é que vai? Eu, tu, o Mendonça e o Ailton Branco. Porque na preliminar jogava a seleção, as outras 2 que ficaram fora da decisão. Então o Ailton narrou a preliminar, primeiro jogo, e eu narrei o jogo de fundo Brasil e Portugal. E nos tocamos no galocha esse do Sérgio, fizemos uma viagem sem parar. Aliás, nós só parava para banheiro ou tomar um cafezinho. Para abastecer também, não? E abastecer, claro. Não foi de pernoite, assim, de hotel, não teve. Aí nos tocamos quase direto. Quando chegamos em registro já é entrada de São Paulo. O Mendonça, o JL, saiu daqui com um guarda-chuva na mão. Guarda-chuva aqui no braço. Mendonça, tu vai de guarda-chuva pro Rio, lá um baita calor. Lá não precisa guarda-chuva, sombra. Não, vai chover. E eu já quero ir prevenido. Mas se chover lá, uma chuva passageira, até é bom. Não, guarda-chuva vai comigo. Tá bem. Aí ele pegou e embarcou na frente, ao lado do... Então nós íamos revezando. O Sérgio, eu e o Ailton, na direção, um pouco para cada um. Mendonça não dirigia. E nos tocamos. Quando chegamos em registro, o jogo seria no domingo à tarde, chegamos em registro no sábado, saímos daqui na sexta-feira à tarde, por aí, viajamos. No sábado, 5 horas da manhã, em registro. Paramos para tomar um café, abastecer e tal. Tá, Mendonça, agora vamos trocar. Tu vai um pouco atrás. Não, atrás eu não vou. Eu só viajo, bota um pouquinho aqui, senão eu só viajo na frente. Mas Mendonça, aqui atrás está apertado, dá uma folga. Não. Aí o Sérgio, se tu não passar para trás, na frente tu não vai dizer, ele então não vou. Vou pegar um ônibus e vou voltar para Pelotas daqui de ônibus. E o Sérgio, é isso aí, então é isso mesmo, tu não vai. Na frente tu não vai porque o carro é meu, quem manda sou eu. O narigudo era meio estourado, né? Até hoje. E ele sentou na frente do restaurante, ali na calçada, com o guarda-chuva, e ali ele ficou. E aí, e agora, Sérgio? Não, vamos deixar ele aí, vamos embora. Olha, Sérgio, vamos embora. Saímos e deixamos o Mendonça sentado na porta do restaurante.
Aí andamos uns 10 quilômetros, aí, não, Sérgio, para aí, não podemos deixar o meu. O Mendonça vai se perder, tio. Ele sabe que ônibus que ele... O Mendonça, né, ele não pode, aqui ele nunca veio aqui. É mesmo, voltamos. Como nós deixamos ele, na volta, ele estava no mesmo lugar, sentado do mesmo jeito. Tá, Mendonça, tu ganhou, embarca. Aí ele embarcou. Na frente. E se tocamos. Ele andava na praia de Copacabana com guarda-chuva pendurado. Todo mundo olhava, passava e olhava. Vice, Mendonça, vice? Papelão que tu está fazendo nós passar aqui. Bom, terminou o jogo. E agora? Vamos dormir aqui no Rio? Não, vamos embora. Vamos puxar direto. Saímos do Maracanã. Tal, já de noite, o jogo começou às 7, terminou 9, 9h30, 10 horas. Fizemos um lanche ali na volta do Maracanã. E nos tocamos de volta, abastecemos e começamos a via, tocando a via. Quando nós entramos em Santa Catarina, na segunda-feira, já de tarde, furou um pneu do carro do Sérgio. Pô, até que demorou, então, pelo que rodou. Mas o pior veio agora. Tá, vamos trocar, e diz o Sérgio. Ah, tem uma coisa aí que eu preciso dizer para vocês. O que é, Sérgio? Não tem step. Mas Sérgio saiu de Pelotas ao Rio sem step. Pois é, eu não encontrei, não consegui, para não estragar a viagem, eu achei que ia e voltava sem furar. Ah, é? Bom, então agora vamos fazer o seguinte, tu vai tirar o pneu furado, vais levar num borracheiro da estrada e vais trazer para continuar. Nós não vamos. Isso mesmo, dizia o Mendonça, isso mesmo. Aí tiramos o pneu e tal. O Sérgio foi para a beira da estrada, conseguiu uma carona, foi até o primeiro borracheiro, pegou uma carona, veio com o pneu arrumado, tá, tudo, botamos, tá, vamos embora. Andamos 10 quilômetros, estourou outro pneu. Sérgio, desce, o processo tu já sabe, já sei, lá foi ele, papo, toda. Isso aí perdia um tempão, né? Sim. Ainda bem que parou só no segundo pneu, né? Não furou mais. Imagina se continua furando pneu. Essa foi fenomenal. Fizemos do Morumbi, fizemos de São Luís do Maranhão, eu e o Sérgio Cabral. O Edson Luiz ia para narrar o jogo e depois deu um problema, não me lembro o que foi que deu e o Edson não conseguiu ver. E agora, tia? Eu disse, olha, tia, em último caso eu narro esse jogo, vou ter que narrar esse jogo. Vou ter que narrar. Então tá. Então, aí me preparei, vou ter que narrar depois de 10 anos sem narrar futebol. Tia. Aí fomos pro estádio lá em São Luís do Maranhão. Eu fiz a narração do jogo. Aí depois terminou o jogo, aí eu perguntei pro cara, e aí, como é que saiu? Não, saiu bom. E o Sérgio, olha, saiu bom, tá bom mesmo. Tá bem. Chegou, voltamos lá, cheguei aqui, tá, bota aí que eu quero ouvir. Pô, eu tenho uma notícia para te dar. Não gravou. Eu digo, o negócio é, vocês estão me enrolando, não saiu bom e vocês não querem, não, desgravaram tudo. Mas aí depois eu perguntei pro meu guri, o Rafael, não, ouvi, pai, saiu bom, aquele saiu bom, assim, também há 10 anos, né? Sem narrar futebol, né? A preparação 10 anos, exige. Tem que ter para narrar futebol não é mistério, mas tem que ter continuação, né? Tem que ter e nesses treinamento. 45 anos aí envolvido aqui na Rádio Universidade, tu lembra assim de algo que te vem à memória agora, alguma pessoa, algum momento assim que... todos, me lembro do... Aqui, que te chama a atenção, que Osmar, te marcou. Lembra do Osmar, o operador, era o nosso operador de externa. Osmar Chagas. Osmar Chagas, faleceu. O Osmar Chagas trabalhou comigo na Tupanci e tal. O apelido dele aqui era Ferrolho. Lá era Murcilhão. Então a gente fazia a transmissão fora, ele ia, naquele tempo o técnico ia junto. O Chilim era o técnico geral, o Hélio Chilim era o professor Pardal. Hoje é o Virgílio Padilha, o apelido do Chilim, ele está sempre inventando coisa. Lá nos transmissão Loirabi de Almeida. Eu me lembro dessas chamadas Loirabi de Almeida. Anos 70, de ouvir nos anos 70. Depois veio o Marco Antônio, isso a turma da técnica. Jorginho, Marco Antônio Avendano, e foi por aí afora. Aquele outro, como é o que não tomava banho, Denis Renato? Denis Renato, que não tomava banho. O Denis não toma banho, eu sou francês, só uso perfume, ele dizia.
Eu só uso perfume, a minha descendência é francesa. Denis Renato, lembra, né? Aqui nesse estúdio, o que mais te emocionou aí? Tu lembra de algum fato? Aí, algum momento? Tanta... Porque tu sempre fez uma programação especialmente uma linha popular, né? Mesmo narrando futebol, sempre foi falar a linguagem do povo, sempre, né? Sempre. Sempre foi, nada mais elitizado. Olha o tempo, assim. Minha gente. Falando a linguagem do que do lobo, que bolinha do Caçapava, né? Aquelas coisas todas, né? E eu tinha o que eu aprendi com o Paulo Correia, eu tinha uma mania de dar o nome dos jogadores. O Paulo Correia usava muito isso. E eu, de trabalhar com ele vários anos, por exemplo, Sérgio Meirelles, Caçapava. Dá um nome o Birajara Ferreira, o Birinha. Doralício Rodrigues Tapia, o Lelo. Né? Wilson Carvalho. José Dias, a ponta esquerda. Isídio Osório. Quem é o Isídio? É o Cascudo? Cascudo. Oswaldo Barbosa. Esse é do meu tempo. Oswaldo Barbosa. Sim, também. Antônio Viseu Candiota, zagueiro do Brasil. Jorge Giove, né? E por aí afora. Quem mais? Cléo Muratório de Souza, o Cléo, centro médio. José Duarte. Naquela época o pessoal ficava mais tempo nos clubes. José Antônio Duarte da Silva, era o Duartão. E por aí afora. Então tinha aquela mania, nós tínhamos. Naquela época dava para fazer isso. Dava Hoje é 2 meses, o cara já foi embora. Chega e já está saindo. Naquela época os caras não estavam toda hora beijando o distintivo de clube, eles nem sabem o dia que o clube foi fundado, um pedacinho do hino. Tem jogador aí que nem sabe as cores primeiras do clube e outros nem sabem a cor atual e sai beijando o distintivo. Daí a 2 meses vão embora e não jogam nada. E naquela época jogavam muito futebol. Mas era gente, e hoje não jogam nada. Gente que tinha ligação com a cidade. A maioria tudo enganador. Vê esse time do Pelotas agora, jogou com os guris, reserva do Independente, não conseguiu ganhar. O Brasil faz 3, 4 anos que não sai da 2ª divisão. Está havendo União, com todo o respeito, viu? Guarani de Camaquã, União, como é? Frederiquense. União Frederiquense. Só que deu para Esportivo e Passo Fundo, né? Deu, e ainda bem que até deu. Queimou a minha língua. Para mim o Passo Fundo estava fora. Mas preservou a tradição do Campeonato Gaúcho. Passo Fundo é uma cidade grande, que merece ter um representante. E Bento Gonçalves fez um estádio esportivo, sempre foi time brigador no Campeonato Gaúcho, nada contra o Guarani. Até para o Guarani de Camaquã seria melhor para o Pelotas, né? A viagem. Sim, mais próximo. Não precisava ir a Passo Fundo. Mas essas equipes têm que melhorar muito, especialmente. Não tem estádio. Exatamente, essa questão aí do patrimônio, estrutura. Não tem estádio, não tem iluminação, os caras estão jogando à tarde. Dentro do campo a coisa tá bonita para eles, mas a estrutura em si que eles oferecem aqui em Camaquã mesmo, nós vimos algumas imagens aí, alambrado com arame farpado. Isso é inadmissível hoje. Não tem nem arquibancada, os caras ficam tudo na volta da tela. Sim, o Praia 7 aqui era melhor, o Praia 7 tem arquibancada, né? Tem estádio que não tem arquibancada. Isso foi uma das coisas que o Rubens Hofmeister, quando foi presidente quando foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ele exigia 2ª divisão. Quem é o campeão? União Frederiquense, muito bem. Estádio para jogar na primeira, no mínimo 5 mil e iluminação. Se não, chama o 2º colocado. Não tem, chama o 3º. Tinha que ter, os caras já... O Pelotas teve que botar, o Pelotas foi o primeiro clube da cidade que teve iluminação e depois não teve. Quando o Pelotas retornou para a divisão especial, teve que botar iluminação. Senão não ia jogar a divisão especial também. 61. Foi quando iniciou. A tua memória é boa, tu tá com a memória melhor que eu pesquiso um pouco isso aí, né? O que mais que a RU fez? Pobre. Tinha no fim do ano o Papai Noel. Papai Noel, também famoso, né? Ainda tem, agora. Sim, aí tem o Papai Noel desfilava e tal, o que mais? Carnaval. Bom, agora tem o bloco da RU de 5 anos, que é uma beleza, né? Mas tinha também uma participação no Carnaval também, né? Em alguns anos teve. Não, no início a RU não transmitia Carnaval. Depois começou a transmitir. Aí veio a equipe e tal. Mas era na transmissão. A participação tinha, às vezes, assim, de alguém, o pessoal da RU. Teve um ano que a Teles homenageou a RU, nós saímos. Isso, já faz tempo. Tu já andava por aqui? Já andava. A Teles homenageou, né?
no samba enredo. E eu me lembro que o pessoal transmitia muito, era as paradas. Ah, parada? 7 de setembro? 7 de setembro. Cansei tinha o tradicional desfile lá da Juventude. O Dia da Juventude, como é que era? Num sábado, Parada da Juventude. Parada da Juventude. Era num sábado à tarde. Eu peguei a Parada da Juventude no tempo que era aqui na Praça Coronel Pedro Osório. E eu narrei muito o carnaval, não pela RU, mas pela Pelotense e pela Cultura, que transmitiam um carnaval. Narrei no tempo que era aqui na Praça Pedro Osório. Carnaval entrava isso, pela volta, praça no e Redondo, daí na né? 15. Aí não, entrava pela praça. Fazia a volta. Da Tiradentes, não. Saía a largada era na Tiradentes, esquina a Praça 7 de Julho. Aí entrava e depois na 15 até a Cassiano, dobrava e voltava pela Andrade Neves. Tá? Teve um ano que eu fui presidente da Comissão Municipal de Carnaval, que aí nós largava da Félix da Cunha, esquina com a praça ali, com a Princesa Isabel, contornava toda a praça e entrava na 15. Aquele ano também. Depois passaram para a Avenida Bento Gonçalves, né? Em cima, embaixo, Praça 20 de Setembro, e até hoje não tem. Não tem o local. Não tem local. Isso aqui em Pelotas para não usar a palavra do Boris Casoy, isto é uma vergonha, mas é inadmissível que até hoje Pelotas, né, tire a vida como o melhor carnaval do estado. E por muitos anos. E o terceiro do Brasil, por muito tempo, não tenha um local adequado para o carnaval. Que Pelotas não tenha, não é? Como não teve agora, 200 anos, a Canoa teve que trazer de Gramado, com mais de 20 curtumes aqui, que tinha curtume aí em cada esquina, tinha um, que antes de 200 anos ninguém mandou fazer uma réplica da tal pelota, que eu fui ver agora, fui a Gramado semana passada, tá lá, no Parque do Gaúcho, tá lá a pelota. Inclusive vou dar uma notícia, talvez em primeira mão para vocês. Essa pelota, o Parque do Gaúcho de Gramado vai doar para Pelotas, para ser colocada no museu aqui em Pelotas, tá? Talvez antes do fim do ano ela esteja aqui, como doação, porque eles também trouxeram e chegaram aqui e acharam uma barbaridade. Comemorar 200 anos e não ter o símbolo do nome da cidade. É ou não é? É de doença, é ou não? É complicado. É complicado? E tem mais outros. Não é o mercado até hoje, 200 anos no mercado fechado. É que nós estamos agora numa época que não dá pra gente opinar muito, né? Não, mas aí não é política, aí é o problema de obras atrasadas. Mas aí passa também, pô. Mas a Canoa vai virar, a Canoa não virou. Mas não virou, ela Vonei, eu chego lá. Fiquei honrado em tê-lo aqui, né? Para lembrar. Para lembrar aí. Coisa aí para falar. Para lembrar esses 45 anos aí da rádio, que será comemorado aí na próxima quarta-feira. Fiquei muito feliz em estar aqui, poder conversar contigo, poder te ouvir. Eu só lamento que talvez tenha escapado algum nome, mas olha aqui, tu viu que eu não trouxe nada anotado. O Mário Antônio falou de memória. O Mário Antônio está na escuta e qualquer coisa estava lembrando aqui. O Mário Antônio, ele... Entre outros. Ele me ligou ali, tudo, e eu disse, vem pra cá, Mário Antônio. Ele disse, qualquer hora eu apareço aí. Bom, então às vezes passa algum nome. Por exemplo, eu gostaria de fazer já nesse final uma homenagem àqueles que nos deixaram, como o Fernando Luiz Cunha, o Fernando José Cunha, me ajuda aí, o Benito Amato, o Dinei Avelar, o Carrion Júnior, Antônio Carrion, né, o Carrion Júnior, perdão, o Antônio Carrion. Quem mais que nos deixou? O Delgar Soares. Tem muita gente. Outros que nos deixaram. Então, porque eles também ajudaram a fazer a história da rádio, né? Ajudaram a começar a rádio. O próprio fundador, Dom Antônio, o Paulo Roberto Padilha, o Hélio Chilim, né? Que já faleceu, o filho dele aqui. Agora, já faleceu o Hélio, né? Chilim. E o... Não, faleceu. Segundo o Zé Mais Música, não. Não, o filho dele é que estaria. O Hélio ainda é vivo? Hein? Está em São Paulo. Está em São Paulo. Nunca mais eu vi o Hélio. Professor Pardal, então tá.
E não sei mais do esporte, quem mais? Né? Mas eu acho que a turma, aqueles que fizeram a história da rádio, né, locutores, o Elias Soares trabalhou, foi narrador, trabalhou na equipe esportiva, hoje eu acho que mora em Porto Alegre. Hein? Está em Curitiba. Está em Curitiba. Tá Zé Mais Música também, lembra? Né? Quem mais, ô Hélio? Quem mais, ô Zé Mais Música? Não, esse já falei. Nathaniel, essa turma aí, falei. Ele está lembrando mais os falecidos, né? Hein? Nathaniel? Em Rio Grande, quem? O Paulo Correia? Não, esse faleceu. Paulo Correia que faleceu. O Paulo Correia trabalhou poucos meses, mas trabalhou com o Virgílio Muzilo, né, que foi o primeiro que fez esporte aqui na rádio, faleceu. Então esses fazem parte da história dos 45 anos da rádio e não devem ser, eu acho que jamais deverão ser esquecidos. Até através da tua entrevista, como sugestão, alcunha aí na entrada, ali onde está o emblema, eu vou fazer ali ao lado um quadro, né? Homenagem póstuma, né? Botar o nome de a cruzinha do lado do nome de cada um, de todos aqueles que já passaram, e botar esses, né, ajudaram a fazer a história da... Quem? O Glênio Freitas. O Glênio Freitas. Esse daí que eu lembro do carnaval, hein? Cara, no primeiro, a RU foi o primeiro que botou um trio elétrico pois é, na rua. Isso que eu lembrava. E o Glênio Freitas lá em cima. E o Glênio Freitas lá em cima ia transmitindo o Glênio. Ele fazia um programa pela manhã. Me lembro dos anos 80. O Glênio Freitas. Veio de Rio Grande. Quem mais? Não, o Francisco Jacinto não morreu. Tá vivo, então. Que ele pegou o trem andando dos falecidos. Né? Ele pegou o trem andando, que é a janelinha. Que é a janelinha, nunca... Chegou agora e já quer. Vonei, muito obrigado, Vonei. Tá vivo. E homenagear os que estão aqui hoje. Quarta-feira, né? Tudo por conta da FIFA. Quarta-feira? Quarta-feira. Tem a missa pela manhã, 8h15 aqui. E depois nós temos uma sessão solene da Câmara de Vereadores lá no Brilhante, às 19 horas, 20h30, aí sim, o jantar tradicional. E o Botafogo perdeu pro Grêmio? O Botafogo, Sidorf. O Botafogo faltou o gás. O que tem pra nós aí, Jorginho? Faltou? A bola de Paulo Aquino entregando para Silvio Soares, experimentou de longa distância. Gol! Que bolinha do Silvio Soares. Tu sabes, passou um pouco aí, né? Tu sabes que eu tinha tudo gravado. Todos os gols, narrados por todos, de todos os jogos que a RU transmitia, eu fazia os melhores momentos, os gols, tudo, no incêndio da rádio. Se foi. Foi tudo, queimou tudo. É uma pena. Quase tudo. Eu não fiquei com nenhum para recordar. O único que sobrou foi esse aí, eu acho, do Silvio Soares, e também foi o único gol que ele fez na vida dele. Mas nenhum. Vonei, obrigado, Vonei. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, e os ouvintes que nos acompanharam. Um abração. Salve os 45 anos da nossa RU. Ok. Um controle geral especial aí, relembrando aí algumas histórias aí da Rádio Universidade, também do nosso querido Vonei Castro. Vamos ficando por aqui com o controle geral. Na sequência aí, a Manhã Teixeira chega hoje aí com o jornalismo.ru.com, já que o Beto Vetromilli está em período de férias. Muito obrigado, Jorge Alves. Boa tarde a todos.